Bom dia, pessoal. Tudo na santa paz de Deus. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o nosso devocional vai ser no livro de Romanos, no capítulo 8. Olha para vocês verem que bonitinho que eu tô fazendo. Eu tô aproveitando as embalagens do creme da Scala para fazer esses pesos de porta, mas eles não é só peso de porta, ele é porta-treco também, aí você escolhe. Como porta-treco ou peso. Aí com peso você pode colocar água dentro, fechar, ou areia, e com porta-treco é só abrir. Ideia boa, né, gente? Então a gente vai para o nosso devocional nesta manhã. Romanos 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Parece um trava-língua, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que não andamos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida de paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados do Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que interessante. Porque não recebestes o espírito de escravidão, viu, gente? A gente que fica com complexo de inferioridade, com medo das coisas, pensando que não é capaz. Não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas, que fala sobre o medo, a timidez, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que lindo esse nome, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa
do que a sujeitou, que é a vontade de ir para o mundo, né, fazer as coisas. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que é o pecado, né? Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Igual aquele dia que eu falei, né? Jesus tem que voltar mesmo, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, vocês lembram, né? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o esperar, mas se esperamos o que não vemos, mas se esperamos, e da mesma maneira, eu perdi aqui, porque sabemos que toda a criação porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê é esperança, porque o que alguém vê, como esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperaremos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que diante conheceu também, os predestinou para serem conforme à imagem de Deus, seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, por ele... Ai, meu Deus, eu perdi de novo aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem angústia, outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade. Aqui já é título do 9 já.